Olá, eu sou Diogo Cortis. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, o programa do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje temos uma entrevistada pra lá de especial, né, Elton? Pois é, Diogo, hoje a gente vai receber aqui no Deu Tilt a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Luciana Santos. E o papo não podia ser outro, Diogo. A gente vai falar sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Seja bem-vinda, ministra. Boa tarde, Elton. Boa tarde, Diogo. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui trocando ideias com vocês num momento tão importante aí do país. Ministra, muito obrigado por topar conversar com a gente. Antes de a gente começar, eu só queria fazer um aviso rapidinho. Para quem está chegando agora e está ouvindo a gente, saibam que vocês também podem ver as nossas carinhas lá no YouTube. Toda terça, às 2 da tarde, vai um novo episódio ao ar de Deu Tilt. Bora pro papo, Diogo? Bora. Ministra, o mais recente frenesi que está acontecendo com a inteligência artificial ocorreu a partir de dezembro de 2022, quando o ChatGPT mostrou para o mundo que uma inteligência artificial pode fazer coisas que são similares às que a gente faz e introduziu a ideia dessa tal de inteligência artificial generativa. Desde então, vários países, como os Estados Unidos e os do continente europeu, criaram seus planos, implementaram suas regulamentações, e as várias empresas que existem nesse mundo dessa tecnologia lançaram as suas iniciativas. O Brasil não está chegando tarde demais nessa festa? Como que está a nossa relação em relação a esses países que já estão na dianteira desse movimento? Eu acho que o Brasil está chegando no tempo que nós podemos retomar, né, a política de ciência e tecnologia brasileira. Na verdade, existia uma estratégia brasileira de inteligência artificial e que nós, desde o ano passado, estávamos atualizando. E há uma decisão política do presidente Lula de tratar essa questão como algo relevante. A segunda reunião que ele participou do Conselho de Ciência e Tecnologia, que foi em março desse ano, que é uma característica, né, e uma convicção do presidente, nem todos os presidentes participam, né, do Conselho de Ciência e Tecnologia, ele faz questão, então, eu pautei o assunto da inteligência artificial com 4 especialistas e prontamente, ao término da reunião, ele sugeriu o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi entregue agora na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorreu há 15 dias atrás. Então, eu penso que, sem dúvida, é o que você está falando, né, é uma corrida gigantesca na geopolítica mundial. Aliás, a grande corrida da geopolítica mundial é sobre o domínio, né, das tecnologias emergentes. E inteligência artificial é como se fosse assim uma terceira onda, né, das revoluções de TICs, porque ela vai impactar enormemente na economia, no mundo do trabalho, nas soluções de políticas públicas, na saúde, na educação, na agricultura, né? Ela é transversal, ela é multipropósito e por isso mesmo nós estamos dando conta, né, da necessidade de darmos essa resposta de maneira emergencial. Então, eu acho que o Brasil entra no jogo numa situação que não vamos ser mero consumidor, né, ou fornecedor de dados, né, para os gigantes tecnológicos globais, e vamos ter um investimento que aponta que nós estamos chegando, mas estamos chegando, é verdade, né, um pouco atrás, mas eu, como já fui atleta, né, exatamente de atletismo, às vezes a gente começa uma corrida um pouquinho atrás e a gente daqui a pouco está disputando o pódio, né? E esse é o nosso, quando a gente olha para a proposta que nós estamos apresentando, a gente faz isso de maneira célere, porque nós estamos apostando em ter uma infraestrutura, né, robusta que permita criar programas próprios de IA, soberania na produção, armazenamento e processamento de dados, né, e vamos poder, portanto, garantir nada mais nada menos investimento de 23 bilhões de reais para os próximos 5 anos, mostrando que a gente chegando, né? E para você ter uma ideia, no Reino Unido essa cifra chega a 18 bi em 10 anos, na França de 14 bi até 2030, ou seja, quando a gente se compara com os investimentos que a União Europeia está fazendo, a gente só não se compara com os investimentos dos Estados Unidos e China, mas também nenhum país do mundo
se compara. Eu falo isso do ponto de vista dos investimentos públicos. É claro que as empresas privadas, que são muito concentradas nos Estados Unidos, eles têm investimentos muito mais robustos. Mas o que eu considero é que nós vamos estar, nos próximos 5 anos, numa situação de top 5 de computador de alto desempenho, o que nos habilitará a ter uma capacidade de produzir soluções na área de IA, de armazenamento, de integrar dados na velocidade na escala e na velocidade que o assunto exige. Então, vamos estar aí, sem dúvida nenhuma, no pódio da disputa, da corrida, né, tecnológica que essa tecnologia representa. Muito bom, ministra. Saber que a gente conseguiu dar essa largada inicial com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Acho que a comunidade técnica, científica e também empresarial, ela olhava para a EBIA, né, para a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e via ali algumas deficiências, e acho que o Plano Brasileiro ele vem, né, com uma resposta a isso. E acho que, como a senhora colocou, ministra, a inteligência artificial acaba sendo essa tecnologia de propósito geral que a gente consegue desenvolver diversas aplicações para as mais diferentes áreas. E a pergunta assim é, o que o Brasil, né, ele quer com esse plano? Assim, quais são os principais objetivos dele? A gente quer uma inteligência artificial inclusiva, né? Como toda ferramenta tecnológica disruptiva, ela tanto pode ter um uso indevido, né? E pode ter o uso de inclusão, o uso para o bem. Por isso mesmo que nós anunciamos o IA para o bem de todos. Qual é o conceito? É promover o desenvolvimento do país, disponibilizar o uso da inteligência com soluções nacionais, né, brasileiras, com a nossa linguagem, com a nossa cultura, com o nosso jeito, né, e orientada para os grandes desafios nacionais. Ela tem que responder à NIB, ela tem que a nova Indústria Brasil, tem que dialogar com as agendas do governo, tem que dialogar com o PAC, tem que dialogar com as questões sociais, econômicas, né, ambientais e culturais, e garantir a segurança e os direitos e a inclusão social. Então, por isso mesmo, que só para iniciar, nós temos várias fases do plano. Nós temos um impacto imediato, que são modelos pilotos, tanto na saúde, como na educação, como na agricultura, como no mundo do trabalho, que são 31 ações que nós estamos prevendo para um ano, para serem entregues a um ano. Algumas têm até uma escala maior do que ser piloto, e algumas delas também não são soluções brasileiras, são transferências tecnológicas que nós estamos fazendo uma aplicação brasileira. Mas a nossa ideia é a partir desse exercício, realizar um grande aprendizado. Então, nós queremos ter IA para soluções para a indústria, IA para serviços públicos, queremos fazer uma forte escala de capacitação, porque nós vamos precisar de muitos doutores e vamos precisar de vários estágios de capacitação, né? E vamos precisar de uma cadeia de profissionais que não necessariamente da ciência da computação, mas da matemática. Ou seja, nós também vamos gerar uma demanda de ocupação e de profissionalização que nós vamos precisar dar respostas. Então, e vamos precisar de governança e regulação. Então, assim, são os eixos e os objetivos que nos movem, mas garantir que a inteligência artificial ela vá ao encontro da agenda que o próprio governo está fazendo de reconstrução do país. Obrigado, ministra. Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que você falou dos recursos humanos. E eu venho também da academia e muita gente se pergunta sobre isso, porque hoje o que existe é essa grande corrida pela inteligência artificial, inclusive com países criando políticas de facilitar imigração para profissionais especializados, né, assim como os Estados Unidos vem fazendo.
como que a gente poderia fazer com que esses cérebros que estamos formando no Brasil, e tem muita gente qualificado, não queira ir para fora, né? Que queira ficar aqui com a gente desenvolvendo tecnologia brasileira, assim. Esse é um desafio que se dá em várias áreas do conhecimento, sabe, Diogo? Tudo aquilo que é muito atrativo e muito mais dinâmico na economia, ele vai havendo uma disputa que é mundial também pela inteligência, né, pelos cérebros. Isso na indústria aeronáutica, por exemplo, é um fato. Há um assédio, né, enorme para os engenheiros na área da aeronáutica brasileira, da inteligência brasileira. Não é diferente na Petrobras. Na área de tecnologia da informação, segurança cibernética, né, algumas áreas, é evidente. Assim que eu assumi o governo, tinha acabado de sair do Brasil um técnico do nosso Laboratório Nacional de Ciência da Computação, lá do Santos Dumont, que tem pouco mais de 40 anos. E ele saiu para trabalhar numa Big Tech dessa na Inglaterra. Então, qual é a solução para isso? É você criar uma cadeia produtiva mais robusta, que a partir disso você gere uma valorização muito grande, né, salarial. Concomitantemente, você garantir uma infraestrutura que fixe talentos. Se você tem uma infraestrutura sofisticada, você também ajuda a fixar e até atrair por aquilo que essa infraestrutura oferece. Eu dou o exemplo, o acelerador de partículas do CNPq, o Sirius. Ele é o mais sofisticado equipamento, só existe 3 no mundo, que é a Suécia, a França e o nosso. Então, ali produz luz síncrotron que possibilita você observar a matéria em escala nanométrica, tendo utilidades gigantescas para a saúde, para várias cadeias produtivas. Por exemplo, o CNPq, na descoberta do pré-sal, ele já foi muito importante, porque em vez de você fazer várias explorações de petróleo, você pega um pedaço, como se fosse fazer um diagnóstico de câncer. Você pega um pedaço da rocha e você vai lá e verifica em escala nanométrica se aquilo tem óleo ou não. E com isso você reduz custos gigantescos, né? E reduz impacto ambiental e você possibilita que aquilo atraia. E é esse fenômeno que existe no caso do ciclo de luz. Atrai e fixa. Então, não vai ser diferente quando nós tivermos que vai ser na América Latina único, né? Para poder, ou talvez até no sul global, porque ele será top 5, você vai fixar e vai atrair talentos pela infraestrutura, mas você vai também, porque você vai garantir uma cadeia produtiva também robusta, vão ter que ter uma rede de data centers para poder processar os dados que estão espalhados no país, você vai ter que ter essa rede porque nós temos como pressuposto o fornecimento da energia através de uma matriz sustentável. Então, onde tem uma produção energética mais sustentável, onde nós vamos priorizar, isso ajuda a desigualdade regional, e assim você vai criando uma sinergia, né, que vai garantindo essa fixação. Não estou dizendo que isso é simples, em nenhuma área de conhecimento isso é simples, mas você precisa ser proativo, você precisa tomar iniciativa. Tanto é que agora nós estamos no CNPq tomando medidas nessa direção. O programa do FN tem um programa exclusivo do nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que o presidente Lula recompôs integralmente no ano passado, que tem lá o nome repatriamento, né, de talentos. O nome não gosto, porque parece que é a curso, mas não é, que você oferta bolsas para poder esses brasileiros e brasileiras que estejam fora, se não forem retornar, que produzem redes e soluções nas áreas de conhecimento e de pesquisa que nos interessam. Ou alguns até topam voltar. E é esse o esforço que a gente está fazendo com estímulo via CNPq. Ô, ministra, os modelos de linguagem são o que dá vida ao ChatGPT, que é aquilo
com que as pessoas mais interagem e conhecem de inteligência artificial, né, Diogo? Mas para criar um sistema desses, precisa de muita capacidade computacional. E a senhora já mencionou aqui, e está no plano do Brasil, fazer com que um dos supercomputadores brasileiros ocupe alguma das posições do top 5. A gente não sabe qual, né, Diogo? Só que o nosso parque de supercomputadores tem máquinas que estão muito longe do topo. A que está mais próximo ali da beirada é o Pégaso da Petrobras, que está na posição 56. Só que ainda assim, o poder de processamento dele é menos de 1% dos 5 primeiros. Como que o Brasil pretende ter um computador tão potente assim se a gente está tão longe do topo? Na verdade, nós vamos aprimorar a nossa capacidade instalada. E a escolha que a gente está fazendo, porque ele é quem está mais próximo, é o Santos Dumont, o LNCC, o Laboratório Nacional de Ciência da Computação, que fica em Petrópolis, porque, como você bem já citou, Elton, primeiro é o Pégaso, o de mais alta capacidade, né? Alto desempenho. Nós temos também o Sematec, que é relevante. O próprio INPE, nós acabamos de fazer um investimento para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque ele tem uma função e uma missão de acompanhamento, do monitoramento do desmatamento da Amazônia, do clima, né, da meteorologia. Aliás, ultimamente, muito mais focado no monitoramento do desmatamento. Nós vamos fazer também desenvolver um satélite geoestacionário que está nos planos, e por isso mesmo ele teve que aumentar a sua capacidade. É isso que vai acontecer no LNCC. Mas nós temos, na iniciativa privada também, já sendo desenvolvida essa linguagem, LLM em português. Eu já fui apresentada aqui pela empresa Wide Labs, que já está desenvolvendo uma parceria que eles realizaram com duas empresas que forneceram insumos de infraestrutura. Os dados são brasileiros, eles fizeram isso respondendo à Lei Geral de Processamento de Dados, cumprindo todas as leis de direitos autorais, dizendo as fontes, mas desenvolveram e estão num estágio bastante avançado, é apresentável. Já foi apresentado aqui a gente, que eles montaram a infraestrutura, uma em Osasco e outra também em São Paulo, não estou lembrada aqui a cidade, mas que já é essa push, né, que está acontecendo no país e que nós vamos garantir que vai ter um computador público, né, para defender a soberania, o interesse nacional, direitos individuais, né, e todos correspondendo a todas as exigências dos marcos legais que se estabeleceram, e será o nosso LNCC. O Pégaso é porque até se pergunta, por que não é logo o Pégaso, já que ele está no estágio mais avançado? Mas é porque ele é muito focado. Só que ele é muito focado na cadeia de petróleo e gás, que terá uma exigência de inteligência artificial própria para a cadeia, né? Então, porque, por exemplo, nós montamos já no Brasil, quando eu assumi, eu acho que nós tínhamos apenas 3 centros aplicados de inteligência artificial, que são recursos do Comitê Gestor da Internet, que é um fundo que é gerido pela FAPESP. Existiam, e nós montamos já nesse período de 1 ano e meio, 7 centros de inteligência aplicada que estão espalhados pelo país, todos eles com desafios diferentes, em temáticas diferentes, para poder montar essa rede, né, que responda à altura desses desafios de ter soluções de IA. Então, por isso mesmo que ele se apresenta como algo factível. Nós estamos partindo da nossa capacidade instalada. Ele é ousado e, ao mesmo tempo, factível.
Ministra, eu trago também uma questão aqui que eu acho que não é só minha, acho que muitas das questões que eu vou trazer para a senhora também vêm dos meus pares, né, que conversam na academia. E aí uma questão que se levanta também sobre o Santos Dumont é que, por exemplo, ele usa, né, ele é muito baseado em arquiteturas que são CPUs, e aí uma pergunta que se tem hoje é que a inteligência artificial ela demanda mais GPUs, né? Então, que é um tipo de processador específico que acaba tendo alguns chips ainda mais específicos para inteligência artificial. E hoje se tem uma corrida também, quase uma corrida a ouro, né, por esses chips. Então, as grandes big techs comprando assim centenas de milhares de processadores e falta o processador, então eles compram com antecedência. E o Brasil também ele está pensando nessa questão também de uma infraestrutura orientada à GPU. O Santos Dumont conversaria um pouco com essa infraestrutura e principalmente assim uma outra questão é como que daria o acesso a essa infraestrutura, porque a gente está falando de uma infraestrutura que é muito cara e precisa ser parruda, e ao mesmo tempo a gente tem uma demanda tanto da universidade, da academia, de pesquisadores, mas também do ramo empresarial, né? Desde empresas mais consolidadas como também startups, né? Então, pensando assim numa estratégia desse fortalecimento desse parque de infraestrutura, tem outras estratégias também orientadas para isso, então fomento para que as empresas ampliem o seu parque, não dependam tanto da nuvem, das big techs, e se também vai ter uma infraestrutura focada em GPU pública que vai poder ser usado tanto pelas universidades, mas também, por exemplo, que tem algum edital de uso por startups, algo nesse sentido. Sim, sim, isso tudo também tá previsto, Diogo, no nosso plano. Tanto startups como como nuvem, né? Nuvem soberana. Na verdade, nuvem soberana a gente já tem no DataPrev, no nosso SERPRO, mas elas não têm a capacidade de armazenamento e nós, a altura da quantidade de dados que a gente tem no próprio sistema público, que inclusive é uma das prioridades do presidente Lula. É a gente integrar essas informações, DataSUS, com CAD único, com o Ministério do Trabalho, com as matrículas do MEC, fazer uma verdadeira integração para poder melhorar a nossa capacidade de planejamento e de tomada de decisão. Então, imposto de renda, Receita Federal, muita coisa serve a DataPrev, que é um verdadeiro patrimônio. A Embrapa, que também tem um conjunto de dados especialíssimos sobre o diagnóstico e as soluções que esse centro de excelência produziu ao longo do tempo para que a gente fosse essa potência na produção agrícola e pecuária brasileira, em particular agrícola, né? E isso só vai ser possível se a gente tiver essa nuvem soberana. Então, nós vamos investir mais de 700 milhões de reais nos computadores já públicos, né, do DataPrev e SERPRO, para poder ter uma nuvem soberana. Esse aspecto que você fala de insumos, né, para seja GPU, seja chips, seja os microprocessadores, não está no nosso radar também de preocupação. Para você ter uma ideia, para a gente realizar isso em 5 anos, pela corrida que é por esses insumos, que estão muito concentrados em poucos fornecedores, uma dessas empresas mais importantes do mundo que fornecem esses insumos, nós vamos receber no Brasil. Já está, inclusive, agendada a visita deles, eles vêm no Brasil e nós vamos querer entrar na fila. E, se possível, furar a fila. E a gente está falando de que empresa? Como é o nome é o Net... É a empresa mais... Eu estou esquecida agora aqui o nome dela. É a empresa mais potente nessa área de insumos, né? Que ela, É a NVIDIA, ministra? essa mesmo, NVIDIA. exatamente, Uhum. exatamente. Nós vamos recebê-los aqui. Ah, bom saber, bom saber. Ministra, nuvem soberana é um nome muito bom, hein? Parabéns a quem inventou isso.
Mas ampliar a capacidade de processamento significa também ampliar o consumo de eletricidade e água que os data centers, onde a nuvem soberana e outras nuvens demandam muito. E o plano de IA do Brasil pretende incentivar o uso de energia renovável, mas para a gente não ficou muito claro como que isso vai funcionar. Como que vai ser na prática? Não, é que em cada. Nós vamos espalhar data centers, porque eles é quem vão poder fazer o armazenamento desses dados, né, no Brasil todo. E também porque ajuda a criar as cadeias produtivas de maneira mais capilarizada no Brasil, para não ter a concentração e desigualdade regional, que é uma das variáveis que a gente procura enfrentar aqui na política pública de ciência e tecnologia, até em tudo que é política pública. Então, vai ter mais vantagem competitiva as regiões que são matrizes da produção energética brasileira, de eólica, de parques solares, das hidroelétricas, porque isso reduz custo nas linhas de transmissão. Por exemplo, tem soluções no mundo afora que, por não ter a matriz renovável e limpa que o Brasil tem, eles acabaram multiplicando muito os reatores nucleares para a produção de energia nuclear para abastecer os equipamentos de processamento para inteligência artificial. Então, a gente tem 5 linhas de financiamento para apoio a 42 projetos em 5 anos. Quer dizer, não estamos só nós estamos não só anunciando, mas nós estamos apresentando os caminhos objetivos, né? Ou seja, não é treino, é jogo de verdade, né? Para abrir aí um processo objetivo de garantir que essas fontes renováveis sirvam, seja para resfriar os equipamentos, né? Seja para garantir que a energia sustentável e eficiente seja a fonte decidida, que vai fornecer aquela energia para aqueles equipamentos. Então, o orçamento é de R$500 bilhão, né, em 5 anos, e são recursos não reembolsáveis do nosso Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, é para valer. Ministra, e aí você falou assim dessa questão dos data centers distribuídos, né? E também dessas linhas de financiamento. E isso se aplica tanto para data centers de órgãos públicos, mas também da iniciativa privada também? Ou é algo mais concentrado, por exemplo, para nessa nuvem soberana, focando mais para os órgãos públicos? Não, a nuvem soberana, os investimentos é para os órgãos públicos. Esses 700 milhões é para Dataprev e Serpa. Mas essa do fornecimento da energia, ela é mais abrangente. Ela serve para aceleração de startups especializadas em A. Ela vai estar mais aberta, né, para processar dados de várias fontes. Então, ela prevê soluções mais abertas, né? No caso específico dos data centers. Obrigado, ministra. E acho que a gente estava conversando agora, né, sobre a nuvem soberana e é super importante, estratégico, a gente pensar num conceito que acho que o mundo inteiro vem discutindo, que é a questão da soberania digital. E eu acho que a estratégia brasileira, ela foca acertadamente nisso, né, de pensar essa soberania digital, de que a gente tem alternativas como país, como nação. Mas eu tenho uma questão que eu li bastante, em detalhes, assim, com atenção, o plano, e quando se fala em cooperação internacional, se fala bastante, por exemplo, do Brasil com papel de protagonista, ajudando outros países, né, do sul global, da América do Sul ou até mesmo da África, né, então compartilhando infraestrutura, conjunto de dados, o que é perfeitamente aceitável, né? Mas aí tem uma questão, né? No plano ele não cita essa parceria com quem está na frente. E a pergunta
não é estratégico também pensar nessa cooperação com quem está liderando a corrida? Bom, a senhora comentou que vocês vão receber a NVIDIA, né, que é a principal empresa de chips, mas existe alguma ideia, alguma política, alguma estratégia de também estabelecer laços com as Big Techs, né, para pensar alguma coisa de transferência de tecnologia? Afinal, né, essas Big Techs elas acabam oferecendo serviços, vendendo serviços no Brasil, e, de certa forma, a gente tem muitos dados organizados que estão na mão deles, né? Não dá pra gente pensar ali numa cooperação, assim, num jogo de ganha-ganha com eles, assim? Qual que é... Assim, não vale a pena pensar nessa estratégia também de cooperação com quem está liderando? A gente, inclusive, Diogo, no processo de montagem do plano, nós escutamos e as grandes empresas participaram. Nós temos e todas as vezes recebi várias aqui, as empresas de TI, né? Grandes plataformas e todas elas, eu fui muito clara, nós estamos abertos, queremos essa troca, isso é um aprendizado mútuo e concomitantemente ter o domínio tecnológico. Aliás, na própria NIB, que é a Nova Indústria Brasil, que prevê, que tem como conceito e pressuposto você garantir novas bases tecnológicas, está lá as ferramentas, compra pública e transferência tecnológica, né? Defesa do conteúdo local, mais transferência tecnológica, porque é através da transferência tecnológica que você domina também a tecnologia. Ou, a melhor das formas, a operação comum, desenvolvimento comum daquela e determinada área do conhecimento, como é o caso do Cibers, que é a principal constelação de satélite brasileira, que foi, desde a década de 80, uma parceria que não foi transferência nem foi compra, foi desenvolvimento conjunto que foi com os chineses, né, a constelação Cibers. Tanto é que depois nós mandamos 2 satélites 100% brasileiros para o espaço, que é o Amazônia 1 e o 1B, o Amazônia 1B. São, então, experiências bastante exemplares, né, de como é que pode funcionar bem. Então, não é diferente nesse caso. Para você ter uma ideia, uma semana antes de a gente anunciar o plano na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, nós recebemos a organização social que é responsável pelo supercomputador da Espanha, né, que fica em Barcelona. E aqui nós assinamos um memorando de cooperação exatamente para beber na fonte desse acúmulo, né? Então, isso é o caminho pelo qual o caminho que nós vamos percorrer, inspirado em experiências já positivas no Brasil desse tipo de cooperação, que ela possibilite desenvolvimento comum ou transferência e que, ao fim e ao cabo, tenha como resultante o domínio tecnológico. Esse é o caminho que a gente está garantindo para poder estabelecer essas relações com o que há de mais avançado no mundo em inteligência artificial. Ô, ministra, quando a gente fala de inteligência artificial e a gente pensa nas empresas que estão nessa dianteira dessa corrida, a gente está falando das empresas mais poderosas do mundo, inclusive em capital financeiro. A gente está falando de Google, Amazon, Microsoft e outras. Qual é o argumento do Brasil para que essas empresas que ganham muito dinheiro com a propriedade intelectual das inteligências artificiais que elas têm, para que elas cooperem com o país e topem fazer essa transferência de tecnologia que está no plano do Brasil? Olha, Elton, eu acho que há um interesse mútuo, né, nisso, porque o Brasil é muito atrativo, seja do seu mercado, seja do seu tamanho, nós vamos agora estar na 12ª economia do mundo e graças às iniciativas e às medidas econômicas que foi possível fazer nesse 1 ano e meio, nós voltamos à condição de 8ª,
com a diversidade que nós temos, com o potencial diverso dos potenciais naturais, há inclusive uma grande cobiça, né, pelos nossos dados. Não que nós vamos com isso abrir mão, mas haverá algum tipo de nuance de interseção porque eles desejam, a Amazon tem um mercado imenso no Brasil. Não tem por que não partilhar, né, dos desafios do plano brasileiro. Também nós vamos caminhar com aqueles que queiram caminhar conosco, né? Mas a nossa decisão é essa, a nossa vontade política é essa. E eu percebo que não há resistência por parte dessas grandes empresas nessa direção, pelo também interesse objetivo que tem em partilhar esse novo momento que a gente está vivendo nessa revolução tecnológica. Ministra, no plano também prevê a criação de um modelo de linguagem. Não? Então, só para explicar para a audiência, que talvez não saiba o que é, o modelo de linguagem é esse tipo de modelo, né, de inteligência artificial que é a base dos chatbots, né? Então, do ChatGPT, Google Gemini. E o Brasil, então, prevê, né, a criação da sua inteligência artificial, né, a inteligência artificial brasileira, o chatbot brasileiro, e tem um valor ali, né, estimado de mais de 1 bilhão de reais. E acho que do plano como um todo, esse é um dos pontos que vem gerando mais perguntas, né? Então, essa é uma daquelas questões que eu trago que são coletivas, né? De que eu ouvi também, não, que eu fiquei com dúvidas, mas também eu escutei de várias outras pessoas que também tiveram essa mesma dúvida. Qual que é a estratégia para fazer isso, né? Como isso será feito? Será conduzido por algum órgão público? Vai ser por meio de edital e aí a indústria, né, a iniciativa privada pode participar? Como esse modelo também ele vai ser gerido e distribuído? Porque também tem uma diferença entre um modelo ficar fechado e proprietário e um modelo ser de código aberto, né? Então eu queria entender um pouco mais assim dessa ação que está no plano. Na verdade, como eles são recursos do FNDCT, né, dos 23 bilhões que nós anunciamos, 14 bilhões são FNDCT, BNDES e outros, né, de crédito brasileiro. Mas o grosso modo é FNDCT e BNDES. Então, as empresas são editais, vão ficar abertas à participação de quem estiver habilitado com projetos consistentes, vão ser habilitados através dos editais. Agora, se ele vai ser, o modelo dele, se ele vai ser de código aberto ou fechado, realmente não tem decisão sobre isso ainda. É um debate que nós estamos fazendo no curso da tomada de decisões, né? Porque normalmente a empresa que desenvolve, mesmo na iniciativa privada, que vai desenvolver a LLM, muitas vezes não topam fazer em código aberto. Então, são polêmicas ainda que nós vamos ter maior pulso, né, no diálogo mais direto com não só especialistas, né, mas com a iniciativa privada, de como é possível. Todo o nosso caminho sempre é mais na busca e na defesa da ciência aberta, mas é preciso a gente colocar o debate na realidade, né, do que é possível, do que é factível, né? Então, de fato, não está no plano porque ainda não há decisão sobre qual modelo a ser adotado. Entendi. Então, na verdade, no plano ele prevê essa ação, mas aí os detalhes ainda isso vai ser discutido numa fase de implementação. Exatamente, exatamente. Agora, vai ser edital, isso está decidido. Não tem assim, não, aquela empresa ali tem mais expertise, acumulou mais, vai ser aquela. Esse debate aí de escolhas não terá. Ele será, vai ser um edital e as empresas vão concorrer. Agora, o modelo de desenvolvimento, o edital
talvez não tome a opção, porque às vezes no edital você diz, ó, vai ser aberto, vai ser fechado, vai ser... Isso aí, essa é uma fase mais de detalhamento que nós precisamos de mais elementos para tomar uma decisão de modo a viabilizar, entendeu? A questão principal é o que é factível de acordo com o que a gente diagnosticar da efervescência do debate real, né, da produção de linguagem que possa acontecer. Aliás, no Brasil, como eu falei aqui no início, já há em curso tecnologia brasileira de LLM, que foi inclusive lançada na Conferência de Ciência e Tecnologia. Ministra, só mais uma questão em relação a isso. Essa questão, pensando nessa IA brasileira, mas já apesar de ter lá ação e ter, né, o orçamento previsto, e a senhora falou do edital também, a ideia é que seja, por exemplo, um edital para fazer uma única inteligência artificial, ou que sejam, por exemplo, 2, 3 editais e que surjam mais de uma inteligência artificial brasileira e a gente tenha, assim, 2, 3 inteligências artificiais. Isso está previsto, já está definido, ou isso vai entrar também nessa fase de detalhamento? Vai entrar na fase de detalhamento, mas eu acredito que quanto à linguagem, ela pode ser mais de uma linguagem, desde que ela seja brasileira, né? E as soluções nem se falam, sejam dos serviços públicos, sejam na iniciativa privada, pela especificidade dos desafios, né? Cada caso desse é uma força-tarefa, é um exército, né, para poder fazer valer. Então, o edital, ele vai colocar isso de maneira mais ampla, né, de modo a garantir mais possibilidades, né, de desenvolvimento de LLM. Ministra, o que você quer dizer com linguagem brasileira? Como que vocês vão colocar? Eu imagino que o edital, obviamente, não está escrito, né? Mas como que ele vai definir o que é uma linguagem brasileira, sendo que a gente está num ambiente em que todo mundo que desenvolve tecnologia pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, desenvolve em cima de outra plataforma. Como definir o que é brasileiro diante de tudo isso? Não, é a linguagem português, né? É da nossa cultura. Então, por exemplo, se você for perguntar no Google hoje quem inventou o avião, vai estar lá os irmãos Wright. E, na verdade, foi Santos Dumont. Então, a linguagem brasileira e a língua nossa é a língua portuguesa diz respeito à nossa cultura, à as nossas características, a nossa diversidade, porque esse é um dos grandes debates, né, da inteligência artificial. São os vieses, é aquilo que vem, que é estrangeirismo, que não tem nada a ver, que não tem nenhuma identidade com o que é do povo brasileiro, e você, portanto, tem dificuldade de fazer valer o uso, né, daquela ferramenta, né, daquela tecnologia. Então, a linguagem brasileira é isso, é você falar mais do que nós somos, da nossa cultura, do nosso jeito de ou seja, do que representa nosso cotidiano, né, da nossa história, do dia a dia do povo brasileiro. Ô, ministra, a senhora citou várias cifras aí. Se eu for contar tudo, o Pix vai sair grande, viu? O plano prevê um investimento de 23 bilhões e, curiosamente, ele foi anunciado muito próximo de outro anúncio, mas do congelamento de 15 bilhões no orçamento do governo. Como que o governo vai ter que reajustar outras demandas para fazer com que essa iniciativa da inteligência artificial caiba no orçamento sem descumprir o arcabouço fiscal? Primeiro, Elton, as 31 ações que estão previstas para serem entregues em um ano, elas já estão na Lua. Elas não sofreram contingenciamento porque elas já estão em andamento. Elas estão no fluxo contínuo de investimentos, né, de desembolso.
Por quê? Porque são soluções que já estão em curso, todas consolidadas com os ministérios. São 13 ações, por exemplo, na área de saúde, mas tem um tanto como o Ministério do Desenvolvimento Social, tem outro tanto como o Ministério da Educação, e elas já estão no desembolso porque elas já estão em curso, né? Metade disso é FNDCT e BNDES. Esses recursos, a parte que é de crédito, ele não entra no arcabouço fiscal porque é crédito, né? Portanto, e mesmo o FNDCT, aquilo que é LOA, ele não é contingenciável porque isso está previsto em lei. Basta você ver, observar, que dentre os ministérios que sofreram cortes, o nosso é o menor de todos eles, praticamente. Exatamente porque nós temos uma fonte que são fundos setoriais, impostos de fundos setoriais de cadeias produtivas robustas do país, ela não está sobre o alvo de qualquer tipo de contingenciamento ou de bloqueio. Na verdade, o outro governo fez, nem ligou para a lei, rasgou lei e contingenciou. Não é o caso do nosso governo. E por isso mesmo não haverá nenhum comprometimento do que a gente está imaginando para os passos que é preciso ser dados. Da LOA, nós estamos prevendo 4,38 bilhões. E são coisas de médio e longo prazo, porque são em 5 anos, né? Então, você tem condições, naturalmente, de garantir que não haverá nenhum tipo de descontinuidade do plano que nós estamos imaginando, até porque ele é uma prioridade do governo, o presidente Lula tem destacado isso sistematicamente, né? Realçou isso na reunião ontem, né, da importância que ele vai dar, que iria fazer a reunião, inclusive, sobre isso, e vai ter, não é, no segundo momento, exatamente para poder garantir. Aliás, antes do anúncio, nós tivemos 2 reuniões de trabalho com o presidente sobre o plano, revelando que é uma prioridade política, que o presidente compreende, pautou, nos cobra e vem dando consequência, né, a essa prioridade que ele estabeleceu. Ministra, a inteligência artificial acho que virou uma questão estratégica, assim, geopolítica, né? E acho que o Brasil ele se posiciona nesse momento até por conta de tudo que vai acontecer, né? O G20, depois BRICS, né? COP. O Brasil acaba sendo um ator importante, né? Em várias dimensões das discussões globais. E pelo que a gente entendeu do plano, ele foi então feito pelo Conselho, né, Nacional de Ciência e Tecnologia, e foi gerado esse documento que foi entregue ao presidente, né? Só que ele já é o documento final, ele precisa passar por uma aprovação, ou a gente já pode considerar ele, ó, ok, é isso, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, lendo o documento, a gente vê essa interface com vários outros ministérios, que é super importante e, obviamente, necessário. E aí tem uma questão, né, que já que envolve muitos outros ministérios, e se ele ainda não estiver aprovado, qual que é a possibilidade dele sofrer assim mudanças, uma mudança aqui, uma mudança ali, que pode acabar desconfigurando o plano e principalmente assim, existe um grande ator que vai, um grande maestro que vai reger todo esse plano e vai ser o Ministério de Ciência e Tecnologia ou vai ser algo que também vai ter ações descentralizadas? Pensando assim, na questão da efetividade prática do projeto. Então, veja, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, nós fizemos isso num grande diálogo, né? Mesmo que tenha sido num tempo muito curto, mas foram 117, né, reuniões que foram feitas, mais de 300 propostas. Hã? Como é? Como é, Diogo? Olha aí, olha aí.
Foram 117 instituições, né? Nós tivemos 300 propostas, oficinas bilaterais, a participação dos ministérios, por isso que se traduziu em 31 ações. Então, eu não vejo nenhum risco de sofrer ajustes que desconfigurem o plano, até porque ele foi feito, exatamente porque foi feito a muitas mãos, com muitas consultas, ele é fruto desse processo coletivo. E ele, no máximo, que ele vai sofrer é um refinamento para melhor, para poder tomar decisões que, porventura, tenham lacunas no plano, que são de desdobramentos. Mas, no fundamental, eu não vejo nenhum perigo disso se descaracterizar, né? Até porque como ele foi feito dessa forma, ele é muito consistente. Você não tem muito como escapar daquele roteiro, seja de médio, de curto, de longo prazo, que está sendo apresentado, né? E a governança, nós fizemos também uma proposta de governança. Nós temos um processo do Conselho Superior, que é presidido pelo próprio presidente da República, com os ministérios, representantes do setor, vai ter um comitê executivo, além das câmaras técnicas. Cada câmara técnica vai cuidar de um eixo. Então, eu acredito que a forma, né, de liderança, de governança, ele está posto e ele deve sofrer, no máximo, alguns ajustes de quem, no processo, né, mais imediato, agora mesmo, quando o presidente conformar essa reunião com a presença de mais ministros, o Ministério, pelo fato de ter sistematizado, né, o secretário executivo Luiz Fernandes foi quem sistematizou esse acolhimento das proposições do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, naturalmente vai, a partir disso, que é o ponto de partida, desdobrar em ações concretas e garantir que essas câmaras técnicas, né, que esse Conselho Superior e que o próprio Comitê Executivo coordenem o monitoramento e a governança, né, do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Ministra, a gente está se aproximando do fim dessa conversa, que eu agradeço muito pela senhora ter topado. Eu tenho duas perguntas finais, uma tem relação com o que a senhora acabou de mencionar, que é a presidência do Conselho Superior, que vai ser presidido pelo presidente da República. No fim das contas, quer dizer que o presidente da República vai ser o chefão da inteligência artificial no Brasil? Rapaz, ele, do jeito que ele está animado, ele será, né? Já está sendo na prática. Que ele quem cobrou da gente, que ele cobrou do Conselho que a gente apresentasse isso na Conferência Nacional. Então, ele está convicto da importância estratégica que isso tem. O Lula sempre se comportou assim, né? Muito à frente do tempo dele. Lá atrás, quando se imaginava o acelerador de partículas, ele não vacilou, não teve dúvida. Disse, é por aqui, tomou a decisão política. Então, ele afirmando essa visão de estadista, né, visionária, que procura se antecipar e fazer valer uma agenda que possa defender o interesse nacional, que é o que move o presidente Lula. Mas a presidência da República muda de 4 em 4 anos no Brasil. O presidente da República ser o chefão da inteligência artificial no Brasil pode assumir um caráter de politização, ainda mais no ambiente que a gente está vivendo hoje na política? Não, aí a gente está falando do peso institucional, né? É a institucionalidade, a presidência da República. A gente quer que, assim como várias políticas públicas, a gente tem interesse que ela se torne política de Estado, porque senão não vai. Elas são... tanto que o plano é para 5 anos. Há de haver alguma permanência. Por isso, é sob a ótica da institucionalidade. Infelizmente, às vezes, as forças políticas que assumem não têm compromisso nenhum com nenhum interesse nacional. Mas aí aí vai para o plano da política. Mas a tarefa, o nosso dever é garantir que ela se torne política de Estado. Por isso, uma proposição de governança que garanta, né,
uma governança mais sólida, de força política, né? E a institucionalidade é da presidência da República, independente de quem seja o presidente. Ministra, tenho minha última pergunta. Pensando nessa questão tanto da implementação do PBIA, acho que no Brasil, e não só no Brasil, né? Acho que em vários outros lugares do mundo, correm duas coisas em paralelo, né? Uma coisa são as estratégias, são os planos de inteligência artificial, e uma outra coisa que também vem em paralelo acaba sendo a regulação, que muitas vezes ocorre em espaços diferentes, né? Então, a regulação no Brasil está sendo discutida ali no Congresso, é um vai e vem danado, já era para ter sido votado, não foi, atrasou, o setor empresarial, né, fez uma pressão recentemente, então isso foi jogado possivelmente para depois das eleições municipais. E a questão que eu trago é o quanto que essas coisas precisam andar junto e se foi, né, conforme vocês estavam discutindo o PBIA, se também foi pensado, né, essa questão de que o plano também tem que andar com uma questão de regulação. Até porque, né, se criticava, e havia muitas críticas, tanto do mercado quanto de pessoas da academia, que falavam, olha, o Brasil está tentando regular algo que o Brasil nem tem, né? Tipo, o Brasil quer fazer uma regulação de inteligência artificial, sendo que a gente não desenvolve ainda. E ao mesmo tempo, né, falando, ó, pensar uma regulação muito mal desenhado pode travar o processo de desenvolvimento no Brasil. E agora, pensando que tem um plano que a gente quer desenvolver aqui, e ao mesmo tempo que está sendo discutido uma regulação no Congresso, né? Será que existe e poderá existir, e foi pensado nisso, e se tem algum diagnóstico de uma interferência de uma coisa na outra, ministra? Veja, Diogo, eu acho que a regulação é um debate necessário. O mundo todo está fazendo isso. O uso indevido da inteligência artificial, ele é criminoso, ele é evidente, né, em tudo que é lugar em que isso seja do ponto de vista individual, dos direitos individuais. Nós assistimos isso fartamente, independente da inteligência artificial, que são as fake news, né, as notícias, que muitas vezes não são nem exatamente no plano da política, são contra as pessoas, e nós já vimos muitas fatalidades, né, ocorrerem. Então, não se há dúvida da necessidade da regulação e da governança. E no caso do que existia, mesmo sem a gente ter a nossa inteligência artificial, existia uma aplicação, existe uma aplicação muito forte no Brasil, inclusive de tecnologias que não são nossas, mais motivos ainda para fazer a proteção dos indivíduos e da democracia. Nós vimos o uso de deepfakes, né, na Argentina, na eleição recente que aconteceu. É a primeira vez esse uso de inteligência artificial. Então, nós temos que ter mecanismos de controle para resguardar a democracia, né, os direitos individuais, e ela é necessária. O que nós fizemos, uma parte do nosso ministério, nesse assunto lá que está tramitando no Senado, foi fornecer subsídios técnicos na direção da preocupação que você acaba de levantar. Qual é a preocupação? Você tem que regular de modo a não matar a criatividade, inibir a inovação, porque ela precisa da criatividade e da inovação. Então, por isso mesmo que nós demos subsídios técnicos de modo a fazer uma proposição que respeite, né, essa necessidade, né? Então, é nessa direção a nossa participação. Hoje, quem coordena essa tramitação naturalmente é o Ministério, né, liderado por Padilha, a SRI, junto ao Congresso Nacional, os líderes do governo, que acompanham esse debate lá. O líder Jacques Wagner, inclusive, citou isso como uma agenda prioritária do governo no Congresso Nacional, ontem na reunião ministerial. Então, há uma coordenação, né, que cuida dessa importante regulamentação que acontece, que está em tramitação no Senado. Ministra, muito obrigado pela resposta. E Eu é acho que você colocou. importante só realçar que o autor é o Rodrigo Pacheco e o relator é o o senador de Tocantins, o Eduardo Gomes, que foi
o líder do governo passado, para você ver que esse é um debate que é preciso cada vez mais ganhar esse contorno. De independente das forças políticas, ela precisa ser pautada pelo interesse nacional. Perfeito. Ministra, você comentou, acho que do risco, né, da inteligência artificial para a democracia, né, e acho que aqui no Deu Tilt a gente discute bastante isso, sobre a questão, né, dos desafios éticos da inteligência artificial, mas eu queria aproveitar só para fazer um jabá. A gente tem um episódio em que a gente discute e conta a história do que foi as eleições na Índia, do uso da inteligência artificial, e por lá rolou de tudo. Então fica o convite para a senhora também ouvir depois, se tiver interesse, porque lá o negócio não rolou sabia, de tudo, hein? viu, ministra? Pois eu não sabia, vou olhar, fiquei curiosa agora. Teve até morto ressuscitado por inteligência artificial para fazer campanha, ministra. Nossa! Usando inteligência artificial, com deepfake, com tudo. Mas muito obrigado, ministra. Bom, jabá feito, ministra. Obrigado novamente por ter topado conversar com a gente. Obrigado, ministra. Foi um prazer. Acho que ajuda a esclarecer alguns pontos. Então, como eu coloquei, algumas questões eram nossas, né, minha e do Elton, mas a gente também, conversando com pessoas, foi colhendo dúvidas, né? E acho que a participação da senhora foi importante para tentar esclarecer isso. Que bom, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Esse é um assunto que cada vez vai tomar vulto no país e conta comigo. Estou aqui para esclarecer, informar e ajudar a gente a consolidar algo que é tão fundamental para o nosso país. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais um Deu Tilt, né, Diogo? Meu nome é Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortiz e até semana que vem. Qual?